Olá pessoal da MCJ, na aula de hoje, nessa gravação de hoje, eu falarei a respeito de como problematizar um texto dissertativo. Eu tenho visto muita gente se deparando com o seguinte problema: como que eu faço para apresentar problemas de um determinado tema quando ele parece que é correto? Por exemplo, questão de um tema que já caiu, a importância da leitura. Como é que eu vou falar mal da importância da leitura? Em outros temas é muito mais fácil. Por exemplo, no ano passado foi a questão da violência contra a mulher, então era fácil eu apresentar os problemas. Mas na questão da leitura, como que eu vou falar? Da lei seca, que também foi um tema que já caiu, como que eu vou falar mal? Existe um equívoco aí. Não é que você deva falar mal necessariamente do que está escrito no tema ali do assunto, mas é você encontrar um problema ou alguns problemas relacionados àquele tema. Eu até ouvi um dia uma professora gravando um vídeo e respeitando a opinião dela, mas eu discordo. Ela disse que no caso do tema da importância da leitura, era impossível problematizar, porque tinha que falar bem. Se eu for falar bem na redação como ela está mandando da importância da leitura, ok, é óbvio que a leitura é importante. Mas como que no último parágrafo eu apresentarei uma solução para o problema? Ou seja, a proposta de intervenção ao problema. Se eu estou falando bem de uma coisa, então é sinal de que não existe o problema. E note, no Enem é obrigatório que no último parágrafo você apresente uma proposta de intervenção ao problema. Se você não apresentou problema nenhum, como é que você vai ter proposta de solução para algo que você não apresentou? Não é mesmo? Então, mesmo respeitando essa professora, eu discordo completamente. Na verdade, você precisa encontrar um problema relacionado àquele tema, mesmo quando pareça ser um tema favorável, que nem a questão da importância da leitura. E aí eu vou pegar exemplos de redações que tiraram nota 1000. É óbvio, como eu falei anteriormente, que ninguém vai falar mal da leitura, mas existem problemas relacionados à leitura. Por exemplo, no Brasil, as pessoas leem muito pouco. No Brasil, muitos estudantes têm dificuldade para interpretar textos simples. Opa, olha aí o caminho para a minha redação. Eu vou defender a tese de que a leitura é importante, porém, no Brasil, ela é escassa. Já tenho a minha tese. Aí, no meu desenvolvimento, eu vou apresentar os motivos ou argumentos para sustentar a minha tese. Então eu falo que a leitura é importante, mas que tem problema no Brasil, as pessoas compram poucos livros, as pessoas não são estimuladas a ler, né, cada vez leem menos, e isso interfere muito no dia a dia, seja na hora de prestar um concurso, um vestibular, de ler um documento, enfim. São vários pontos em que a leitura, saber ler com clareza, atrapalhará uma pessoa. Pronto, consegui problematizar aquele tema. Outro ponto interessante, um tema que foi da lei seca. Quem é que vai falar mal da lei seca? É claro que quem bebe e dirige tem que ser punido e punido severamente. Para mim, na minha opinião particular, é um bandido quem pega um carro depois de ter ingerido bebida alcoólica. Ninguém vai falar mal da lei seca. Então, como a professora disse, não tem como problematizar um tema desse. Tem sim. A lei seca é uma lei boa, porém não vem sendo aplicada com eficiência. Por quê? Não há quase fiscalização, correto? Também não há uma conscientização constante da sociedade para dizer que beber e dirigir não é uma coisa correta. Ao contrário, muitos personagens em filmes, programas de televisão, o bêbado é uma pessoa engraçada. Então olha o caminho aí, eu já tenho como problematizar, quer dizer, eu tenho minha tese. A lei seca é muito boa, mas não está dando certo porque não vem sendo aplicada. Falta fiscalização e falta conscientização. Eu vi redações que tiraram nota 1000 e que seguiram esses dois argumentos que eu acabei de citar a vocês. Então, vocês se depararão no Enem
às vezes com um tema que pode ser que o problema esteja explícito, e outros que você tenha que, na verdade, entender esse tema para, no contexto, achar problemas relacionados a ele e aí sim você apresentar esses problemas no seu desenvolvimento, ok? Agora, uma coisa é certa, no Enem, obrigatoriamente você terá que apresentar os problemas relacionados àquele tema para que na conclusão você possa apresentar a solução a eles. Então eu falei da questão da importância da leitura. A pessoa falou dos problemas da leitura do brasileiro e na sequência o que ela faria na conclusão? Apresentaria soluções para o problema. Incentivar desde cedo a leitura nas escolas, facilitar o acesso aos livros, ter mais bibliotecas nos bairros. Isso seria uma proposta de intervenção eficiente ao problema. No caso da lei seca, também, qual a proposta de intervenção que eu poderia fazer? Aumentar o número de blitz com policiais munidos, né, do bafômetro, criar campanhas na televisão e nos programas de TV constantemente para que a pessoa entenda a gravidade da bebida alcoólica e da direção. E dessa forma a minha proposta de intervenção ficaria perfeita, ok? Então, que fique bem claro esse ponto para vocês. Em toda a redação, mesmo que o problema não esteja claro, você conseguirá, analisando com calma, detectar problemas relacionados a esse tema e aí sim montar a sua tese e colocar em cada parágrafo um problema ligado a esse